Então você vê, no mês de setembro é o mês da independência. Então a gente quer tocar muito nessa questão, não de você ser independente de Deus, jamais. Mas você ser independente das mentes que querem escravizar vocês. Ou a vida da gente, de certa forma, um sistema e uma linguagem que promove inferioridade, incapacidade, que quer literalmente te excluir, que quer literalmente colocar você para trás, negligenciar suas ideias, sua forma de ver a vida de forma que Deus projetou. Quem não quer viver uma vida abundante? Todos nós queremos, não tem nem sentido. Todos nós queremos viver. Agora, claro que as pessoas elas andam por aí falando que vida abundante só está correlacionado a você ter dinheiro. Mas, na verdade, o ter dinheiro sai dessa vida abundante. E é importante ter esse dinheiro, né? Porque o sistema, ele só se submete a quem tem dinheiro. Nesse mundo. Você sabe, você já conhece, sabe o que eu estou falando? Que as pessoas são menosprezadas de acordo com aquilo que ela mostra pela aparência, não pela linguagem interior que ela tem. Não é? Mas o que acontece? Nós já falamos uma série de mensagens durante todos esses meses. Eu sei que se você foi lá no nosso Instagram, a gente tem gravado, como está gravando essa mensagem aqui, e outros tantos de mensagens que você tem acompanhado, que nós estamos ministrando, sempre baseado na visão da gente, que é unidade e avivamento. Até que a ficha caia, a gente não vai sair do lugar. Por quê? Porque somos um só com Deus e precisamos trabalhar nessa mente que é tão condicionada à linguagem exterior. Não é a linguagem da palavra de Deus. A nossa mente sempre se baseia naquilo que vem de fora, muitas vezes sendo raptadas para lá, não para o que Deus falou no nosso coração, no nosso espírito. Então eu ia falar exatamente sobre isso, sobre uma vida de independência, né, dessas coisas do mundo e da dependência de Deus. Só que uma linguagem que eu estava tendo em uma conversa, talvez seja até uma coisa triste que eu vou falar, mas não tem nada a ver. A gente vai aprender muito dentro disso, tá? Porque tem muita coisa boa que a gente vai caminhar e vai entender melhor. Eu ouvi que, na conversa, que um amigo de muitos anos atrás perdeu um filho de 17 anos, recentemente. E eu fiquei pensando, caramba, né? Atleta, pessoa começa a entender a vida. Eu não sabia disso. E eu fiquei refletindo. A gente não sabe o tempo, a hora. A gente sabe que um dia a gente vai, né? Se encontrar com Deus. E a pergunta aqui que a gente reflete, que eu sempre trouxe, e isso veio mudou a linguagem da minha mensagem nesse mês de setembro, e eu queria de novo ministrar sobre a visão do reino de Deus. A visão do reino de Deus. Ok, vocês estão por aqui. Amém. E eu queria te acompanhar algumas mensagens, alguns versículos. Caminhar com você para alguns versículos. Nós temos tempo ainda para começar um pouco. Então, a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 10, o seguinte. Mateus 6, versículo 10, você já sabe de qual sobre isso, mas vamos relembrar. Jesus ensinando aos discípulos a orarem, não é? Porque Jesus, ele mostrava o que ele falava. Aleluia. Não é verdade? Amém. Então não era só teoria. Então os discípulos ficavam impactados porque
Presta atenção. Jesus passava muito tempo em oração, em relacionamento com Deus, em comunhão com Deus. Quando Jesus saía do seu lugar secreto, saía das montanhas, saía dos seus lugares isolados, em relação ao Pai, em relacionamento com o Pai, quando ele ia para frente de batalha, para aqueles lugares onde estavam as pessoas, os discípulos viam Jesus literalmente libertando, curando, prosperando os outros, fazendo a multiplicação acontecer, sabe? Jesus mostrando literalmente o poder que existia na vida dele através do Espírito Santo, enviado, claro, pela presciência, né? pela vontade do Pai. O resultado acontecia. Então os discípulos ficavam olhando, porque teve um certo episódio que eles tentaram buscar os discípulos de Jesus para expulsar o demônio de um filho que caía na água e caía no fogo e ninguém conseguia expulsar. E Jesus estava orando no monte. Quando Jesus desceu, Jesus censurou os discípulos, falou: até quando eu vou estar com vocês, né? Vocês vão estar aqui e vocês vão estar sofrendo, né? Percebeu o que ele quer dizer? Até quando eu vou estar com vocês e vocês vão estar sofrendo? Até quando eu vou estar com vocês e vocês vão estar sofrendo? Isso significa que Jesus está com a pessoa, mas a pessoa não está com Jesus. Porque não entende exatamente o que ele pode realizar através daquela pessoa. Então traga o menino, trouxe o menino, Jesus expulsou. E os discípulos ficaram: mas o que é isso, Jesus? Porque a gente não expulsou e o Senhor expulsou. Ele disse que essa casa saía através do quê? Jejum e oração. Então, eles olhavam e viam Jesus orando ali, buscando, e disse: não, eu quero saber a essência da sua oração. Então me ensina exatamente a orar como você ora. O que ele quer saber? Você prefere estar com as pessoas que não têm resultado nenhum ou a pessoa que tem resultado? Né? Você gostaria de ficar caminhando com uma pessoa que não sabe para onde vai? Se perde os dois, não é verdade? Jesus mesmo disse: um cego guiando outro cego. Já era. Por que ele colocou o exemplo do cego? Porque cego fala literalmente de uma visão clara. Ou não clara, perdão. O cego fala daquele. Jesus falou de cego porque Jesus estava se referindo, deixa eu melhorar isso aqui, a uma visão. Entendeu? Uma forma de ver as coisas. Então, como é que alguém que não vê, não sabe para onde vai, alguém que não tem noção? Claro que eu estou fazendo uma. Foi na época de Jesus hoje, não é? Tem muitas pessoas que não estavam vendo. Não vê hoje, mas vê muito bem, não é? Tem muitas pessoas que só têm a deficiência visual, mas sabem literalmente o que devem fazer. Não é? Tantas e tantas pessoas aí. Eu estou me referindo ao que ele quis dizer em relação à forma da linguagem visual da coisa, do sentimento da vida. Se você está com pessoas que não são... O que você quer fazer da vida? Eu não sei. Então saiba que aquela pessoa ali, se você ficar muito tempo com ela, você não vai para lugar nenhum. Por favor, entenda o que eu estou dizendo. Então Jesus estava falando: se você for ser guiado por alguém que não enxerga a vida, você vai se embaraçar. Mas quando você está perto de pessoas que sabem o que querem, sabem o que vê, sabem para onde vai, se você cola nelas, olha, aquela pessoa está desenvolvendo algo na vida ali, aquela pessoa está desenvolvendo alguma coisa, então eu vou colar nela. O que existe nela, de alguma forma, vai despertar o que existe em você. Então ele estava pedindo: Jesus, então me ensine a orar da forma que você sabe, porque como você sabe orar, as coisas acontecem. Aleluia. Amém. Eu acho que vocês vão pegar isso aqui. Glória a Deus. Porque eles ouviam pessoas orarem e não terem resultado nenhum.
Mas o que Jesus fazia tinha resultado. Às vezes ele nem orava. O relacionamento dele era tão forte que ele pegou os 5 pães e os 2 peixinhos, e a Bíblia diz que ele só deu graças. Ele agradeceu. É o que poucos fazem. Gratidão. Tem coisas que só vêm na sua vida se você for simplesmente grato, sem murmurar. Amém. 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 Glória a Deus. Então veja bem, quando você. Eu não vou ler tudo, mas o conhecido Pai Nosso, né? Está aqui, mas no versículo 10 é onde eu quero destacar, porque nós estamos falando sobre a visão do reino de Deus. Então Jesus disse assim, no versículo 10, do capítulo 6 de Mateus: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra Como no céu. como é lá. Faça aqui. Como é lá no céu, faça aqui. Como é lá no céu? Ele estava querendo que nós fizéssemos uma mudança de mentalidade. Invertesse a nossa forma de enxergar o sistema terreno com o sistema celestial, a forma, sabe, de visão da terra e a forma de visão do céu. E quanto mais nós entendêssemos como era o céu, maior seria a manifestação do que é lá aqui na terra. Uma pergunta importante que eu quero que você perceba: o que nós estamos vivendo hoje? Está na classe daqueles discípulos que diz que Jesus chegou e disse assim: eu estou tão perto de vocês e vocês ainda continuam sofrendo. O que é isso? Aí eu pergunto: vocês estão mais sofrendo ou estão mais manifestando o reino de Deus aqui na terra? Se está mais sentindo mais sofrimento do que recebendo as coisas de Deus nos céus, dos céus manifestando na terra aqui, se vocês estão mais sentindo essa dor, sofrimento, do que a manifestação do reino de Deus nessa terra, está na hora de entender algumas coisas. Se Deus quer que a gente manifeste as coisas do reino dos céus na terra, não é quando morrer, não. Quando eu morrer, eu vou ver as nossas. Deus quer que você veja as coisas dele aqui. Lá será a consequência do que já está manifestando aqui. Claro que de infinitamente pleno, infinitamente melhor, né? Aleluia. Mas venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim aqui na terra, onde você vive, aqui, como é lá no céu. Quando você vai para o versículo, pula para o versículo 33, ele pega, ele ensina os discípulos a orar, não é verdade? No capítulo 6, logo no início. E ele diz: olha, você tem que orar para que o reino de Deus se manifeste aqui na terra. Você tem que orar assim. E de repente ele começa a quebrar a mentalidade das pessoas, destruir a mentalidade das pessoas, quando elas ficavam preocupadas e ansiosas com o que havia de comer, de beber, de vestir. Sim. Você conhece pessoas assim? Preocupadas o tempo todo? Eita, o que é que vai acontecer? Aí Jesus começa a vir falar sobre as preocupações da vida, que é o... Você sabe que preocupação, ela é o tempo mais gasto desnecessariamente na sua mente do que qualquer outra coisa. É o tempo que você mais perde, é quando você
se preocupa quando fica ansioso. Eu sei que eu não vou receber glória a Deus mesmo, nem aleluia, mas você tem que entender isso. Se você está no pensamento de Deus, você tem que mudar a sua mentalidade. Se você quer realmente viver o Evangelho. Aí ele diz no versículo 33 aqui: busque, não se preocupe com o que é haver de comer, de beber, de vestir, porque o Pai sabe do que você necessita. O Pai sabe. Gente, você não está lendo aqui no versículo 31? Versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam delas. Veja, o Pai Celestial sabe de que vocês precisam dela. Amém. A única pessoa que não sabe que vocês precisam delas são vocês. Ele estava dizendo. O Pai sabe, mas às vezes a gente não sabe que o Pai sabe. A gente sabe que o Pai sabe que nós precisamos, mas às vezes a gente não sabe que o Pai sabe. E acaba recorrendo para outras coisas, menos para aquele que sabe do que a gente necessita. Então, o que é que ele diz aqui no versículo 33? Busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça, o reino dos céus e a sua justiça, que é o direito legal de você viver esse reino. Justiça é o direito que Deus lhe deu legalmente de você estar neste reino. Não lembra não, pessoal? Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, que ele te transportou para lá. Ele lhe deu o direito de você viver nesse reino da luz. Ele te tirou das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. O direito de viver e receber e usufruir do reino de Deus aqui na terra. E quando nós ficamos irritados, muitas vezes entristecidos, muitas vezes desanimados, claro que são todos esses sintomas do campo das emoções. Quando a gente vê que pessoas ouvem a mensagem do reino de Deus, mas não quer praticar. E a gente fica dizendo muitas vezes: por que isso? Já está longe. Olha no capítulo 7 de Mateus. Por isso que Jesus fala: não sei de onde vim e sei para onde eu vou, mas vocês não sabem para onde vocês vêm e para onde vocês vão. Jesus falou isso. O que você foi chamado para fazer? Vai ficar o tempo todo podendo entrar nos patamares tão longínquos, nos lugares tão grandiosos que você vê. Se fosse por causa de propostas, talvez nenhum de nós estaríamos aqui. Mas estamos reunidos aqui por um propósito, meu junto. Amém. Uma visão no junto. Aleluia. Então, quando você vê o capítulo 7, versículo 21, veja o que a Bíblia está dizendo aqui. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele está dizendo que fazer a vontade do Pai é literalmente ter a certeza do que o reino dos céus proporciona. Aleluia. Uma coisa, quando eu era criança, eu queria entrar num certo clube que eu via de longe.
Mas ele dá uma pulada escondida aí. Cara, aquele moleque ali! Agora! E eu ficava pensando, porque eu via maravilhoso. Criança, que coisa, todo mundo ia se criança tomando banho, e eu ficava. Não é assim que muitos cristãos. Eu entrei, e até depois em outros melhores. Entrei. Mas não é assim que muitas vezes nós nos comportamos. A gente vê as pessoas falarem do reino de Deus, a gente vê até como é as coisas de Deus, e muitas pessoas usufruem de coisas grandes. De coisas o quê? Grandes! E a gente vê as coisas se manifestarem, porque eu não sei quanto tempo, eu não sei o que vocês vão entender o que significa princípio. Os princípios de Jesus e a vida de Jesus. A vida de Jesus é muito mais importante. Mas os princípios já foram do reino estabelecidos nessa terra para quem quiser. Entende? O sol agora está brilhando só para os certinhos? Não! Agora vai desfrutar daqueles que sabem usufruir do sol. Verdade. Só vai usufruir aqueles que, quando a chuva cai sobre bons e maus, justos e injustos, só aqueles que souberem usufruir da chuva. Meu cunhado e minha irmã, eles me ensinam coisas da vida lá no cotidiano excepcionais. E uma delas é a importância da água. Sabe captar tudo que Deus derrama na vida deles. Às vezes a gente não entende que uma coisa, um ensino prático, importante, interessante, simples, pode ocorrer. Lembra da Serra da Canastra? Vocês lembram? A Serra da Canastra é onde surge o Rio São Francisco. Pequeno, mas abastece cidades. Aleluia. Aleluia. Começa com coisas, princípios pequenos, mas é pequeno. Pequeno! Tudo começa pequeno. Verdade. Sua semente, a semente que Jesus falou, Lemira. Jesus disse assim: o reino dos céus é comparado a uma semente. Porque Jesus estava vendo que dentro de uma semente não era só o tamanho de uma esfera. Só era uma esfera e algo pequeno para se apreciar somente. Jesus estava dizendo que o reino dos céus era como uma semente. A dimensão do que você pode enxergar, no que ela pode produzir. Alguns querem uma planta com a semente. Alguns querem só uma árvore, outros querem uma floresta inteira. Aleluia. Vou plantar essa porque essa vai gerar mais, então vou pegar as sementes para plantar mais, como eu plantei aqui. Que encheu aqui, já as sementes das hortaliças que eu plantei foram que eu plantei depois sem comprar mais nada. Essas sementes eu vou guardar, vou distribuir para a comunidade aqui, mas essa eu vou guardar. Vou plantar de novo. Porque a gente não vê o processo acontecendo. Eu tenho um vídeo, depois eu vou postar. Eu plantei sementes lá no Facebook. Foi. Uma semana, ou foi menos? Menos de uma semana. Menos de uma semana já estava nascendo. E eu vou comer daquelas hortaliças. Está sendo complicado o que eu estou falando aqui? Não. Que bênção, então. Então Jesus estava falando aqui o quê? Ele estava dizendo: se você não entender que você tem que fazer a vontade de Deus, você vai chamar Senhor, 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 Senhor.
que Deus manda. E ele está falando literalmente sobre o homem sensato e o homem, né, prudente. Veja, e ele literalmente disse que quem coloca em prática, quando coloca em prática, coloca uma casa fundamentada sobre a rocha, só que você sabe que ele trabalhou em cima da casa e o princípio era manter a casa em pé. O princípio não era receber, era manter o que tem. Então ele diz aqui, olha, pessoal, nem todo aquele que diz Senhor entrará no reino dos céus. Então isso significa que existem pessoas que olham o clube. Escute! Existem pessoas que olham o clube, mas existem pessoas que estão dentro do clube. Existem pessoas que têm livre acesso àquele lugar. E tem pessoas que só olham de longe e querem ir aí, porventura, sim. E ela tem acesso, mas não. Isso. O acesso é fazer alguma coisa. Aleluia. Glória a Deus. Vamos no capítulo 13, versículo 9. Mateus. Eu ainda tenho tempo, me aturem. Tá certo? Capítulo 13 de Mateus. Vocês acharam? Versículo 9. Mateus capítulo 13, versículo 9 diz: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Os discípulos aproximando-se dele perguntaram: por que fala para o povo por parábolas? Não é isso que está aqui? Aí ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento do que, gente? Do reino dos céus. E na minha tradução diz dos mistérios, no plural. Dos mistérios do reino. Aí ele diz: foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Muito bem. Quando você lê aqui, no capítulo 4 de Marcos, eu queria ler com você aqui, capítulo 4 de Marcos, versículo 11. Diz assim, Marcos 4:11. Ele lhe disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Está escrito mistério nos seus aí? Olha, na NVI. Ele lhe disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Mas os que estão fora, tudo é dito por parábolas. Pessoal, você compreende que quem não entende a linguagem do reino de Deus é porque está fora do reino. Só quem entende o que está no reino é quem está dentro do reino. Quando você entende que você foi transportado para lá, entende que você já foi colocado no reino espiritual de Deus, no reino de Deus. Espiritualmente você já está em um ambiente desse. O que está fazendo você muitas vezes se cansar, se desanimar, desistir, se embaraçar, é a sua mente. E você tem que treinar a sua mente, renovar a sua mente a entender que o seu espírito foi colocado no reino de Deus.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, muitas vezes, muitos de nós queremos desistir, parar, se desanimar, dizer esse negócio de igreja, de crente, de isso, de aquilo, porque elas mesmas se condenam pelo espírito religioso que não foi ensinado por Jesus. Amém. E o foco da minha visão aqui é poder canalizar você para uma advertência muito interessante. Vamos voltar para Mateus capítulo 12 de Mateus. Eu sei que vocês vão sair daqui animados, mas atingidos. Amém. Porque, veja bem, olha só o que a palavra está falando aqui. Mateus capítulo 12, versículo. Mateus 12, deixa eu. 25. Mateus 12, 25 diz: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por que expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas, se pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então o que acontece? Chegou o reino de Deus. Isso significa que o reino de Deus se manifesta quando os demônios literalmente param de agir. Só que ele está dizendo o seguinte, para que a gente compreenda: como é que as pessoas vão permanecer com o seu reinado, o seu reino, se elas estão divididas? Se há literalmente, isso é um princípio que funciona em todo lugar, na família, no negócio, na empresa e principalmente na igreja. Como é que elas vão realmente subsistir, se manter, se uma pessoa pensa de uma forma e se a outra pensa de outra? Obrigado. Muito obrigado. Se eu disser assim, rapaz, essa cadeira é uma caneta aqui, não. Entendeu? Como é que você vai conseguir avançar em qualquer coisa na sua vida? Quando Jesus começou a expulsar demônios, acabar literalmente com as ações malignas, porque se as pessoas creem que isso é só coisa do homem, a desgraça, as ideologias, os pensamentos macabros, porque eu vou lhe ser sincero, gente, preste atenção no que vocês querem que governe. Eu estava vendo uma reportagem de um especialista, e eles estavam dizendo que hoje os ladrões, eles não querem saber da sua carteira, eles querem saber do seu celular. Seu celular tem uma conta bancária, tem os seus acessos e tudo mais que você possa imaginar. Então ele sabe que tem tudo ali, não precisa mais de sua carteira. Mas existe um indivíduo que disse: o que é que tem? O que é que tem? Eu acho justo uma pessoa vir roubar o seu celular e ser preso, porque ele queria, na verdade, roubar o seu celular para ganhar um dinheirinho, mas era um só celular. Então você vê uma reportagem de pais chorando porque foram roubar o celular e mataram aquele jovem.
Você percebe o que eu estou falando com você? Preste atenção. Preste atenção, porque eu conheço famílias que estão desesperadas porque os filhos estão literalmente entregues às drogas. Sem saída. Começou com o uso da maconha. O que é que tem? Só quem sabe é quem tem filho para. E eu posso falar uma série de coisas e, infelizmente, muitos cristãos ainda ficam embaraçados com o resultado disso tudo. Que tipo de linguagem você quer permitir na sua vida? Agora, deixa eu conversar com você aqui. Jesus falou que eu vou ter que pular por aqui. Mas olha, o reino dos céus veio literalmente para acabar com aquilo que Jesus mesmo falou que era um projeto. O reino dos céus veio o quê? Veio acabar o reino dos céus. Veio acabar com toda a ideologia e pensamento satânico que destrói pessoas no reino dos céus. Ele diz que se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, o reino de Deus está chegando. Jesus falou literalmente que existe um ladrão. Ele veio trazer vida abundante, mas existe um ladrão. Que são o quê? Esse ladrão é o quê? Esse ladrão são exatamente aquelas pessoas que recebem uma linguagem distorcida da verdade de Deus. E embaraça pessoas. Esses veio para matar, roubar e destruir. Ele veio trazer vida e vida abundante, querido. Aleluia, glória a Deus. Então o que eu quero que você pegue aqui, o que eu quero que você caminhe aqui, o que eu quero que você ande aqui comigo, é que se nós temos uma visão, caminhe comigo nessa visão. A visão que Deus me deu vai despertar a visão de propósito que existe dentro de cada um de vocês. Alguém? Eu quero que você perceba. Eu quero que você use os seus pensamentos. Inverta agora ele. Tire de você a linguagem dos dias para uma linguagem do propósito. Como assim? Eu já estou numa idade que não consigo mais fazer isso, não. Já pensou isso aí? Já conheceu alguém que pensou nisso? Eu estou nessa idade aqui, gente, eu não tenho mais cabeça para isso, não tenho. Se você pegar aí rapidinho na internet e pesquisar pessoas que estão desenvolvendo coisas tremendas com a idade muitos dias à frente da gente, desenvolvendo coisas impressionantes, nem pensando em se aposentar. Nem pensando em se aposentar. Você compreende? Amém. Porque quando você faz literalmente aquilo que você gosta de fazer como objetivo, propósito, chamado, quando você anda nisso, você nem liga para a idade. A idade, quem coloca somos nós. Quando nós temos um espírito jovial,
a gente não pensa sobre idade, envelhecer. A gente pensa em viver. Aleluia. Amém. Viver. Aleluia. Enquanto você estiver aqui, Amém. aqui nessa terra, é Deus dizendo para você: viva! Aleluia. Viva! Usufrua de cada momento, situação, desenvolva aquilo que você gosta de desenvolver. Faz aquilo que você gosta. Como? Tocando em alguém de alguma forma. Por quê? Gente, nós temos uma visão como igreja. Se um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra, como é que a gente vai conseguir se manter como ministério, como visão, como reino de propósito? Porque a gente veio manifestar uma característica do reino. As pessoas vão olhar para esse ministério e o propósito que acompanha cada um de vocês, literalmente vai ver: rapaz, o reino de Deus é dessa forma. Aleluia. Amém. Entendi. Está no lugar para parar. Você entende isso? Agora eu quero concluir. Oh, meu Deus. Olha. Mateus capítulo 4. Eu quero concluir com esse versículo. Versículo 23. Mateus capítulo 4, versículo 23. Que diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Aleluia. Ei, pessoal, Jesus estava dizendo, a Bíblia está dizendo que Jesus por toda a Galileia, ele foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles. Jesus ensinava nas igrejas das pessoas. Fazendo o quê? Pregando as boas do quê? Novas do quê? Do reino de Deus. E o que é que acontecia? Ele curava, ele expulsava as doenças. Por quê? Era o resultado do que existia no reino de Deus. Aleluia. Então ele disse: olha, eu vou lhe dar uma boa notícia: no reino dos céus não existe doença. Você quer ver? Você está doente aqui, não está? Então, receba a cura. Você é pessoa curada. Então, o reino dos céus é assim. E ele ensinava: o reino dos céus não tem doença. No reino dos céus não existe amargura, dor, tristeza, uma vida de fracasso. No reino dos céus existem pessoas que podem sim fazer a vontade do meu Pai e libertar. Amém. No meu reino, no reino dos céus, eu vou lhe dar uma boa notícia. Tem tudo que você precisa para desenvolver aquilo que eu te mandei fazer. E agora? Está escrito ou não está escrito? Ele ensinava sobre o reino e curava os doentes e os enfermos, expulsava demônios. Muito bem. Então, a visão do reino de Deus, a visão do reino é a visão que nós pregamos. Quando você for para casa, o que é que você vai saber sobre o reino de Deus? Você vai se limitar? Você vai olhar para o que você tem, que você construiu hoje, e você vai fazer o quê? Se o que você construiu ali está proclamando o reino de Deus, o que você tem dentro de você é o resultado daquilo que você construiu externamente. Amém. Então,
você pode colocar uma potencialidade sem igual no que você está fazendo. E você não pode se limitar. Jesus saiu ensinando essa verdade, essa palavra. Em tudo que ele fazia, glorificar o reino de Deus, manifestar o reino de Deus, fazer as coisas do reino de Deus acontecer. Então quem se limita é você, não é Jesus. Sim. Mas o que é que você pode fazer? Bom, pense comigo aqui em 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 5. E a gente vai terminar. É verdade, agora é verdade. Então, 2 Coríntios 5,10. 2 Coríntios 5,10 diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Pois todos nós, isso quer dizer que eu estou incluso. Você também está? Sim. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer boas, quer más. Então, você vê que não é a obra praticada através do seu espírito, é através do seu corpo. Isso significa que o seu corpo é o quê? A ponte da materialização. O seu corpo é o que vai evidenciar no campo físico o que você está produzindo dentro do seu espírito. Aleluia. Então deixa eu te falar. Que tal você somar comigo nessa visão, gente? Vamos pegar, porque um dia estaremos diante do tribunal de Deus. E se a gente não fizer nada, a gente vai ser cobrado pelo nada. O que a gente fizer nesse corpo aqui, a gente vai ser cobrado por isso. Amém? Amém. Deus abençoe você que estiver assistindo aí. A presença de Deus te toque em nome de Jesus. E até o próximo com outro nome de Jesus. Queridos,